Eu vou criar um link para lhe explicar uma coisa. Quando Paulo escreveu sobre a justificação pela fé, ele tem como base o Antigo Testamento. A base de Paulo não é outra. Quando Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. O que acontece nos escritos de Paulo? E aí eu vou finalizar a resposta com esse breve resumo. Paulo, quando ele aborda o assunto da lei, ele não fala jamais contra a lei como princípio de vida. Ele fala, sim, contra o legalismo que coloca a lei numa função, que dá à lei uma função que ela não tem, que é salvar o ser humano. Paulo é contra usar a lei como meio de salvação. Mas ele não é contra a lei como princípio de vida. E aí eu lhe dou alguns exemplos. Em Romanos 3,31, Paulo diz que a fé não anula a lei. Em Romanos 7,12, Paulo chama a lei de santa, justa e boa. Só que, em 2 Coríntios capítulo 3, quando ele fala do ministério da morte, ele está destacando que apesar de a lei ser santa, justa e boa, apesar de ela ser eterna, uma das funções da lei é condenar o pecador. Então, quando o pecador olha para a lei, ele vê que ele está morto, porque o salário do pecado é a morte, e a lei mostra que eu sou pecador. E o que Paulo diz? Cristo aboliu na cruz a condenação da lei sobre nós, mas não a lei como princípio de vida. Então, se você conseguir analisar os textos de Paulo com essa perspectiva, você vai perceber a total harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Eu ajudo você a aprofundar um pouquinho mais sobre isso na revista Na Mira da Verdade. Lógico, eu digo um pouquinho mais porque esse assunto é muito amplo, não tem como aprofundar numa só lição. Mas aqui, ó, tem uma lição, a lição de número 3. Textos difíceis sobre a lei de Deus. Nesta lição, textos difíceis sobre a lei de Deus, eu apresento esses textos mais usados contra a lei, e ali eu mostro essa perspectiva do apóstolo, que ele não é contra a lei como princípio de vida, muito pelo contrário, ele defendia a validade de toda a escritura, mas ele era contra o legalismo, que colocava a lei numa função que não pertence a ela. Então o que você vai fazer, meu irmão? Peça agora mesmo a revista, Na Mira da Verdade. Você pode mandar uma mensagem para ligar agora mesmo para a nossa equipe, 0 operadora 12 2127 3121. Além desta lição, você vai ter outras lições muito significativas. Uma outra lição sobre a guarda do sábado, né? Textos difíceis sobre o sábado. Como entender certos textos em que aparentemente o sábado é abolido? Você vai ver que também não, isso está fora da realidade. Então peça agora mesmo a sua revista, vamos enviar a você, e aí você vai poder se aprofundar nessa questão e ver a total harmonia. Como disse certa vez Spurgeon, né? Um fio de sangue passa por toda a Bíblia, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse. A salvação é unicamente pelo sangue de Cristo.